Senhoras e senhores, boa noite. Damos início ao primeiro Fórum de Debates da NPM, um panorama sobre honorários advocatícios para a Advocacia Pública Municipal. Este evento é uma realização da Associação Nacional de Procuradores Municipais, com o apoio da Softplan Sage Procuradorias. Hoje e amanhã, discutiremos juntos caminhos que garantem o cumprimento da legislação e que efetivam um direito do procurador municipal. A partir de palestras e estudos de caso, os senhores trocarão experiências e ajudarão a manter fortalecida a carreira do advogado público, tão essencial à população. Para compor o painel de abertura deste evento, convidamos o senhor Cristiano Reis Giuliani, presidente da NPM e procurador do município de Belo Horizonte. Convidamos também a senhora Anne Caroli Fontinelli de Brito, vice-presidente da NPM e procuradora do município de São Luís. Convidamos o senhor Eduardo de Souza Floriano, diretor de eventos científicos da NPM e procurador do município de Juiz de Fora. Convidamos ainda a senhora Fabiana Guardini Nogueira, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina, neste ato, representando o Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, senhor Juliano Docena. Para finalizar a composição, convidamos o senhor Rodrigo Santos, diretor de operações da Softplan, empresa parceira da NPM, líder em transformação digital, analytics e inteligência artificial para a justiça. Gostaríamos ainda de agradecer a presença do Procurador-Geral de Florianópolis, senhor Ubiraci Farias, que representa o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Convidamos a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional.
informações da Softplan. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Cristiano. Em cumprimento dos colegas da mesa ou da cadeira, neste momento. E em nome da Softplan, eu dou as boas-vindas a todos os procuradores que vieram até aqui, até a nossa terra, até Santa Catarina. É uma grande honra para a empresa receber vocês e sediar esse evento da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. E antes de mais nada, eu gostaria de estender o convite desse evento de hoje para qualquer outro evento, qualquer outro encontro, comemoração que os procuradores desejem fazer aqui na nossa terra. As portas da empresa estão absolutamente abertas para os procuradores municipais. Nossa empresa existe há 27 anos, e são 27 anos focados em oferecer tecnologia e gestão para operadores do direito, para órgãos da justiça. Então eu posso dizer que essa aqui também é a casa de vocês. Gostaria de relembrar-los que amanhã, depois do meio-dia, vai ter um tour aqui pela empresa para que a gente possa apresentar para vocês o que nós estamos construindo. A gente acredita que com o volume de demandas que os senhores recebem hoje, com a quantidade de informação que os senhores têm que lidar, a tecnologia cada vez mais se torna algo absolutamente indispensável para a eficiente prestação jurisdicional. Então, a gente costumava dizer que há pouco tempo atrás a gente resolveu o problema do cartório, com acesso eletrônico, automatização de feitos. E agora a gente quer resolver o problema do procurador, do magistrado, do promotor, com inteligência artificial que apoia na construção de decisões, que acelera a minutagem de um parecer, que acelera a construção de uma petição, e assim isso consegue dar, dessa forma a gente acredita que a produtividade das procuradorias vai aumentar muito. Eu gostaria de apresentar para vocês aquilo que a gente está fazendo e contar com a sua colaboração para que vocês também nos ajudem a dizer: esse é o caminho do futuro que a gente acredita que as procuradorias têm que marchar também. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e nos colocamos à inteira disposição de vocês, para vocês precisarem. Com a palavra, o senhor Cristiano Reis Giuliani, presidente da Associação Nacional de Procuradores Municipais. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e essas boas-vindas eu dou em nome da ANPM, Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Nós temos, claro, a primeira palavra de agradecimento à empresa Softplan, e faço na pessoa do Rodrigo, que aqui representa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, e nós todos que já vivenciamos encontros anteriores sabemos a importância dessas conversas que temos, do quanto que isso faz florescer as ideias e faz ampliar os nossos horizontes. Os nossos horizontes têm várias frentes, seja na nossa atuação profissional cotidiana, seja no desempenho da associação, das bandeiras que ela representa nacionalmente, seja também e ainda no fortalecimento das lutas locais. Cada associado, em sua cidade, em cada associação, que pode fazer crescer e ver se avolumar toda essa luta em prol da advocacia pública, em prol dos procuradores municipais. E é com essas breves palavras e agradecendo a presença de todos que vamos dar início a um tema que é muito candente entre nós. Essa ideia de discutir honorários surgiu exatamente de um outro debate prévio em que estávamos reunidos e que vimos vários colegas com muitas dúvidas, questões, sugestões, reclamações e instâncias para serem desenvolvidas. É um tema que está muito atual, teve uma transformação recente, embora não tenha sido tão grande no plano legislativo, mas o plano político tem suscitado várias dúvidas e questões. Eu espero que todos possam sair daqui com ainda mais dúvidas e talvez com algumas respostas às suas perguntas. Bem-vindos, obrigado e bom evento para todos. Deixe-me agradecer aqui a presença dos representantes do Procurador-Geral do Estado, Santa Catarina. Muito obrigado. Quero cumprimentar os meus colegas Ana Caroli e Eduardo Floriano, que teve um grande trabalho para que esses eventos se organizem, se realizem
devemos todos uma gratidão especial a essa força que ele dedica à nossa associação. E, com esses cumprimentos, agradecer também ao representante do prefeito de Florianópolis. Muito obrigado pela presença. Agradecemos, então, a presença dos componentes do painel de abertura e os convidamos a ocupar o lugar na plateia, com exceção do senhor Cristiano e da senhora Nicaroli, para que a gente possa dar início à programação. A primeira palestra será ministrada pelo senhor Cristiano Reis Giuliani com o tema Honorários Advocatícios e Teto Constitucional. Para coordenar as atividades da mesa de trabalho e apresentar o mini currículo do palestrante, passamos a palavra à doutora Ana Nicaroli. Boa noite. Um grande currículo. E o primeiro é que é o procurador do município de Belo Horizonte, nosso presidente da Associação Nacional. A mim cabe apenas coordenar, após a apresentação do Cristiano. Eu vou anotar os colegas se quiserem fazer alguma consideração, ou pergunta, ou dúvida, ou afirmação. Eu passo a palavra ao Cristiano. Nós vamos tratar aqui dos honorários e do teto constitucional. Coube a mim, e isso eu tenho que atribuir essa responsabilidade ao Eduardo Floriano, de ter primeiro feito esse ponto, de serem temas tão nucleares quanto polêmicos e difíceis e sem respostas, como esses dois que enfrentamos hoje nesses últimos anos. O que é o nosso direito aos honorários e o nosso limite de teto constitucional. Ambos estão em franca discussão em todas as instâncias, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Para traçar um pouco esse panorama, eu começo indagando a todos nós quem somos nós no ponto de vista da estruturação constitucional e legal. Quem somos nós, os procuradores municipais, e em que contexto, em que situação estamos inseridos na nossa ordem jurídica. E nós começamos pela Constituição Federal, para começar a entender o nosso regime. Nosso regime não é único, é híbrido, ele tem uma mescla de situações jurídicas que precisamos coordenar para extrair a melhor interpretação. Nós estamos na Constituição como no amplo espectro da advocacia. Esse amplo espectro da advocacia, eu invoco aqui uma lição antiga, já logo depois da Constituição, do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que entende como procuraturas uma ampla representação, de ampla defesa. Nessas procuraturas, ele identifica lá das funções essenciais da justiça, como o Ministério Público, a advocacia pública, a advocacia e a defensoria pública. E o professor Diogo de Figueiredo, e ele fez isso ao longo destes anos e produziu vários trabalhos em que se somaram argumentos e análises por parte na sua vida acadêmica, enquanto cada um defende em sua estrutura uma parte da sociedade. Enquanto ao Ministério Público cabe a defesa da ordem jurídica e da lei, e alguns aí extensivamente a defesa da sociedade, mas especificamente a ordem jurídica e a lei, a Defensoria Pública cabe a defesa dos necessitados, dos que têm alguma carência econômica. Os advogados públicos defendem os entes federados, entre os quais nos incluímos União, Estados, municípios e Distrito Federal. E os advogados, ditos privados, particulares, os advogados, defendem as pessoas físicas e jurídicas que postulam em juízo ou fora dele, são os advogados privados. Dentro deste amplo espectro, nós nos incluímos, então,
como advogados públicos. Somos advogados. Uma primeira inserção. E o que nos faz advogados públicos? O que nos faz, o que essa palavrinha, esse públicos tem, que nos funciona e nos caracteriza e também nos diferencia. E por que diferencia? Nós defendemos pessoas como pessoas no conceito jurídico, como também defendem pessoas, os advogados privados. E quais são as nossas, vamos dizer, prerrogativas, ou as nossas diferenças, ou as nossas peculiaridades? Elas decorrem da natureza das pessoas que defendemos. Nós temos a necessidade de estruturação em carreira, necessidade de admissão por concurso público. Isso está ali no artigo 132 da Constituição. Não sei se está ali no 132, já está ali. Mas ali falta né? Falta a Procuradoria do Município. E essa é uma das bandeiras mais importantes da Associação Nacional, que tem uma proposta de emenda constitucional, hoje, número 17, que para mim está no Senado Federal, e que pende de aprovação final, já em fase de plenário, simplesmente para incluir os municípios ali. Essa estruturação em carreira, essa necessidade do concurso público como forma de admissão, e todas aquelas características ali representadas, concurso de provas e títulos, elas visam a uma proteção, tanto nossa, quanto das pessoas a quem defendemos, quanto da sociedade de forma geral. É por meio dessa representação que nós temos a certa segurança, e segurança também no conceito jurídico, de defender princípios, normas constitucionais e infraconstitucionais de interesse do ente federado, interesse público, mas público naquele conceito de interesse público do ente federado e não o mais amplo, de forma independente, de forma com a autonomia e com a inviolabilidade. Mas a independência e a autonomia em relação a quê? Em relação exatamente aos governos que se sucedem na forma também constitucional, para que não sejamos sujeitos ou não estejamos suscetíveis a interesses ideológicos de cada governo, partidários de cada administração que se sucede. Nós temos essa prerrogativa do concurso público, da carreira, essa forma de ingresso como modo de segurança. E é uma segurança nossa para evitar a demissão sumária diante de um interesse contrário ao gestor naquele momento, mas que seja e que eventualmente até protejam das ilegalidades. É uma das funções nossas, a prestação de consultoria jurídica. Essa proteção, além da nossa, também do corpo social, porque é por meio da nossa defesa que nós temos também uma segurança no conceito jurídico de que a sociedade está bem representada. Mas então, se nós estamos falando disso como advocacia pública no conceito mais amplo, para quê e por quê é necessário incluir, ou seria necessário incluir os municípios expressamente naquela disposição do artigo 132? Os municípios já não estarão lá? Sim. Nós temos uma defesa muito consistente, ou temos argumentos muito consistentes para dizer que sim, estão lá. E é um argumento que decorre da própria Constituição. Nós estamos incluídos ali por uma aplicação do princípio federativo. Uma das normas dos princípios nucleares da própria construção do nosso ordenamento constitucional. Nós somos uma federação. E essa federação, e muito se discutiu isso, claro que nós não vamos aprofundar aqui, se o município está incluído, não está incluído, ele está expressamente no artigo 1º, ele está expressamente no artigo 18, e especialmente José Afonso da Silva, o constitucionalista que participou das etapas da construção da Constituinte, de 88, e que defendeu com muita
propriedade, a inclusão do município. Houve esse debate nos anos que se seguiram à edição da Constituição, todos nós podemos acompanhar, para dizer o município realmente federado. Então não há sentido excluí-lo da defesa, da mesma forma de defesa que existe para a União, para os estados e o Distrito Federal. E então nós começamos a discutir a natureza da omissão, que é porque o município está excluído da lei. E aí sim abrem-se algumas possibilidades. A primeira delas, não, ele está incluído porque quiseram excluir. É uma omissão o silêncio eloquente, algumas expressões que os constitucionalistas gostam de fincar nesse assunto, para dizer, não, o silêncio foi proposital, para dizer exatamente que os municípios não devem ter procuradoria. Mas não parece esta a melhor interpretação quando deparamos com o princípio federativo, com a construção da federação, com as tantas normas da Constituição que estendem ao município a autonomia de governo, de gestão, de organização, com o poder legislativo, com o seu poder executivo, e toda essa construção normativa que se extrai da própria Constituição, e literalmente, não permite que possamos concluir diversamente, ou seja, concluir que municípios possam ser defendidos tal qual qualquer pessoa particular, física ou jurídica, de direito privado. Não é essa a lógica que norteia a natureza do município como pessoa jurídica no nosso ordenamento jurídico. Dessa estruturação, nós compartilhamos uma mesma estrutura, que é a do artigo 133, com o advogado. E é do artigo 133 que nós extraímos 133 da Constituição, que nós extraímos uma outra garantia nossa, a inviolabilidade. A inviolabilidade não está lá no 133, ele está aqui no 133. Mas essa 133 não está só naquelas para os advogados particulares? Nós somos também advogados, nós só temos a prerrogativa da doente a quem defendemos. E essa inviolabilidade está ali também no 133, o advogado é indispensável à administração da justiça, inviolável por seus atos e manifestações, aí vem a vírgula. E é nessa vírgula que nós vamos continuar o nosso traçado normativo da estruturação dos procuradores, dos advogados públicos, dos limites da lei. Dos limites da lei, nós também vamos recordar lá aquelas lições que estabeleceram os critérios de redução, de disciplina dos direitos fundamentais, concebido especialmente para os direitos fundamentais. E herdamos isso, os doutrinadores, os autores brasileiros trouxeram isso da doutrina alemã para tratar como os direitos fundamentais se limitam. Vamos aqui pegar essa expressão nos termos da lei. Nós somos invioláveis em nossos atos e manifestações indiscriminadamente e ilimitadamente? Não, é nos termos da lei. Esses termos da lei é o que se chama também. Nós temos essa lição lá do direito constitucional, a reserva legal simples. É uma reserva que a própria Constituição, ao conceder um direito, ela concede também a reserva à lei para que a lei estabeleça limites. E nós precisamos, claro, não é uma análise que refoge aqui ao tema, mas nós precisamos sempre estar atentos aos limites dos limites da lei. Essa reserva legal simples, essa reserva legal, de modo geral, ela nos acompanha na nossa estrutura. Ela é foco das nossas divergências e das nossas lutas Brasil adentro em todas as instâncias, políticas e judiciais. Nos termos dessa lei, e nós todos sabemos que lei é essa, nós temos o Estatuto da Advocacia, Lei 8.906, de 1994. E olha lá no artigo 3º da Lei 8.906, o Estatuto da Advocacia, cujo parágrafo é expresso. Olhemos nós onde estamos. Cadê o artigo 3º da lei? Olha lá o parágrafo 1º. O caput,
que estende a todos nós, o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a determinação de advogados são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui estamos nós, exercem a atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinam os integrantes da Advocacia Geral da União, as Procuradorias dos Estados, dos municípios. Nós estamos ali, e respectivas entidades da administração indireta e fundacional. Aqui se estabelece duplo regime para nós. Nós estamos sujeitos à disciplina da advocacia e ao estatuto da advocacia, e também temos um regime próprio. Que regime próprio será esse? O regime próprio é que se subordina. O regime jurídico próprio dos servidores públicos. E dos servidores públicos, primeiro, pela nossa equiparação até agora implícita, mas extraída do artigo 132 que vimos aqui. Mas também de todo o regramento dos servidores públicos, lá do artigo 39 e 40 da Constituição, que trazem aqueles numerosos incisos, numerosos parágrafos, dos princípios do artigo 37 também, com seus numerosos incisos e também numerosos princípios, que norteiam o nosso regime. E nesse regime próprio, nós estamos sujeitos a certos regramentos. Um destes regramentos do nosso regime jurídico único, e é único porque a Constituição assim diz, que é único, e essa foi uma luta, uma transformação paradigmática, um corte significativo, expressivo, que mudou a história do serviço público, esse regime jurídico único, RJU, e que submeteu a todos nós. E uma das regras desse regime jurídico único é o teto de remuneração. Esse teto está lá estabelecido no artigo 37, inciso 11, com muitas linhas para se ler, com uma pontuação confusa, né, não é uma leitura fluida esse inciso 11, porque há vários critérios e parâmetros ali estabelecidos. O que diz o inciso 11 lá da Constituição? Da Constituição. Estabelece que a remuneração e o subsídio, olha a palavra, remuneração, subsídio, sujeitam-se ao limite de remuneração e estabelece algumas remunerações maiores, de autoridades maiores, que sejam a maior de todas as remunerações para para todos os inferiores na hierarquia administrativa. Quem são esses limites? O ministro do Supremo Tribunal Federal, que por sua vez estabelece o desembargador do Tribunal de Justiça, o governador, o prefeito. Vamos lá ver se é possível ali. Foi para baixo demais. Ctrl F, artigo 37. Espaço 37. E então nós precisamos entender o que está submetido ao teto. Remuneração, subsídio, talvez tem mais alguma palavra lá no 37. E precisamos incluir. E o que mais nós recebemos além de remuneração ou subsídio ou não? Está dentro ou não? Nós recebemos honorários de advogado. Por que nós recebemos honorários? Porque a lei diz. É um parâmetro. É um parâmetro que justifica muito para nós, é um argumento de autoridade que é muito próprio para nós do direito. Né? Quando nós dizemos que a lei diz, encerra qualquer discussão. Pelo menos era assim até que os juízes começaram a vir mudar as leis. Mas até então a lei era um parâmetro. E essa...
Vamos ler a Constituição toda, artigo 1º. A remuneração e o subsídio. 2 palavrinhas. É isso mesmo. Ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, somos nós, né? Nós somos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, cargos públicos da administração direta, indireta, autárquica, fundacional. De qualquer dos poderes também somos nós, né? Dos municípios, está ali em Leão. E vem todos os outros ali. Não poderão exceder, na segunda linha, o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal e segue-se ali voltamos. O subsídio mensal, subsídio de novo, né? Em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito. E nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, deputados estaduais e distritais no Poder Legislativo, e dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitados a 90,25%, em vez de eu ler literalmente ali, por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo, no âmbito do Poder Judiciário, que se aplica também ao Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. A redação quase nos deixa sem folha, porque não tem nem vírgula nem sequência ali, né? Nós temos que ir extraindo aos pedacinhos o que está ali. Nós estamos onde? E esse é um debate que foge ao nosso tema aqui específico. Eu vou só pincelar este ponto. Nós estamos lá em cima, na primeira linha, quando somos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, ou nós estamos na última linha, como procuradores. Não é? E isso muda o nosso teto constitucional. Qual é esse teto? E essa interpretação já tem hoje um foro de debate no Supremo Tribunal Federal, por meio de um recurso extraordinário que está em votação e hoje depende de um voto vista e mais 4 ministros, parece que faltam 5, falta este voto vista ser julgado e mais 5 ministros para se pronunciar. Qual é a nossa posição neste inciso 11? Nós estamos como ocupantes de cargos em cima, nós somos procuradores aqui que não estão distintos entre os órgãos federados a quem representamos. E aí surge uma próxima indagação. E os honorários? Os honorários são nossos por força do artigo 23 da Lei 8.906. 8.906 diz expressamente: os advogados é deles o honorário. Os honorários são dos advogados. É do 23. Os honorários, incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado. E atribuem a ele a legitimidade e o direito autônomo, por si só, de executar a sentença nesta parte. Essa é uma lei de 94, que por esse regramento, nós, que já, pela estrutura constitucional anterior, vimos agora, né, anterior à lei, essa estrutura constitucional de 88, já nos concederia a titularidade dos honorários por estarmos dentro da advocacia pela própria disposição do artigo 3º, parágrafo 1º e conjugada com o artigo 23. Mas aí veio o Código de Processo Civil, 2015, artigo 85, da Lei 13.105, e no parágrafo 19, disse especificamente que os honorários pertencem aos advogados públicos. E isso acentuou, reacendeu, fez pegar fogo a polêmica de que e em que medida e como são os nossos honorários. E não podemos nos furtar a uma análise que está em curso sobre a natureza desses honorários. Que verba é essa? E para responder a pergunta entre honorários e teto, nós deparamos com uma questão semântica. Os honorários incluem-se em remuneração e subsídio, como está lá no inciso 11?
Se se inclui, nós estamos sujeitos ao teto constitucional, inclusive com relação a honorários. Parece lógica a resposta. Mas não, honorários não se inclui na remuneração, não se inclui no subsídio. Então, nós estamos no teto. Ora, mas a resposta não é, e esse arcabouço de normas aqui nos permite dizer que não é tão simples assim, porque nós começamos a investigar a causa do recebimento desses honorários. Nós só recebemos honorários porque somos vencedores como patrocinadores de uma pessoa por meio de um vínculo de regime público. O regime jurídico é expresso na Constituição e exigido, é regime público. A nossa admissão é por concurso público. A nossa origem de obrigação é a lei, não é a vontade. E isso diferencia, sim, ou pode diferenciar a natureza dos honorários percebidos pelo advogado público daqueles honorários recebidos pelo advogado privado. Enquanto o privado tem, na origem de seus honorários, a fonte da obrigação que dá a ele os honorários é a vontade, porque se ele não fizer contrato, e esse contrato é particular, esse contrato, como contrato particular regido pela vontade, como fonte de obrigação lá, se ele não fizer esse contrato, ele não recebe honorários. Não é? O direito dele está condicionado a essa contratação do serviço. Já do lado de cá, o nosso vínculo não é privado. Decorre de lei, decorre de concurso público, e o recebimento de honorários decorre do nosso trabalho. Do nosso trabalho, mas um trabalho que não foi captado, vamos dizer assim, não foi contratado. Vem de um vínculo legal. Mas mesmo assim, honorários têm a mesma natureza de verba profaciente, verba, dinheiro que recebemos em decorrência de um serviço especificamente prestado em determinadas causas judiciais. Ou seja, você prestou um trabalho específico, não o seu genérico de servidor público, não as suas obrigações funcionais gerais, mas uma obrigação específica que decorre da sua atuação como advogado público, mas advogado. Se caminharmos por este sentido, nós chegamos à conclusão de que honorários são verba do procurador, de natureza privada. Ah, mas ela decorre do vínculo público. Sim, a origem é de um vínculo público, mas isso não desnatura, não altera a natureza da verba, a natureza dos honorários. E aí nós continuamos, essas pretensas respostas geram mais perguntas. Esses honorários recebidos, aí nós voltamos ao parágrafo 19, os advogados públicos perceberão honorário de sucumbência, vírgula. Olha aí de novo a expressão aparecendo. Olha nos termos da lei. Ora, esse nos termos da lei daqui, mesma expressão que nós vimos aqui na Constituição agora há pouco, né? Ele desfaz uma parte do que nós dissemos aqui. Porque se eu construir todo esse raciocínio aqui, para dizer que os advogados já têm o direito, porque está lá no artigo 3º, porque está lá no artigo 23, para que nos termos da lei aqui? Já não seria óbvio, a essa altura, em 2015, passados 20 anos da edição lá do Estatuto da Advocacia, já não seria óbvio que os advogados públicos perceberão os honorários de sucumbência? Ponto. Não poderia encerrar ali? E esse foi um debate prévio lá na edição do Código de Processo Civil, por que nos termos da lei? Mas se encerrasse ali no honorário de sucumbência, talvez a norma estivesse apenas repetindo, esclarecendo com públicos adicionado ali, mas nós começamos a gerar mais problemas. Os termos da lei, que lei? Para identificar, nós já temos o problema de saber que lei é esta. A lei pode ser o Estatuto da Advocacia, afinal nós já temos uma lei que estabelece a titularidade dos honorários. E já temos uma lei, essa mesma lei, que disciplina igualmente os públicos e os privados. Então, para que outra lei? Já é óbvio, uma lei não diz os termos de outra lei. Até uma questão de técnica legislativa, a Constituição diz os termos da lei. A Constituição, quando diz termos da lei, a Constituição está dizendo, eu estou concedendo o direito está posto, mas este direito está sujeito a limitações de uma regra inferior. Que pode ser um disciplinamento, pode ser um regramento baseado em outros direitos, pode ser inúmeras situações. Mas aqui não.
uma lei dizendo que está nos termos da lei, ela já é a lei nos termos de quem? Nos termos dela mesma? Há um raciocínio circular do qual precisamos nos desprender. Então, essa lei, por esse raciocínio circular, ele estaria fora da lei federal do Estatuto da Advocacia. Mas aí vem, então, uma outra construção. Essa lei é a lei daquele regime próprio ao qual nos submetemos. Qual é essa lei? A lei do regime de servidor público que temos. E essa lei é uma lei de quem? Da competência legislativa daquele ente federado ao qual esteja vinculado o seu defensor. Então, construímos assim, que nos termos da lei, esta lei aqui do parágrafo 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil, esta lei é uma lei federal, estadual, municipal, distrital, conforme a competência legislativa. Mas de onde vem essa competência legislativa? Essa competência vem da construção, de novo, do princípio federativo. É de iniciativa de cada chefe do Poder Executivo que tem por competência privativa regulamentar o serviço público e organizar o regime dos seus servidores. E aí, então, até aí entendemos tudo. Mas essa lei, então, pode limitar direitos, né? Então, esse nos termos da lei veio para suprimir parte dos direitos que nós já temos. Porque os honorários são nossos, a titularidade do advogado público. Mas se é nos termos da lei, essa lei pode limitar a percepção de honorários? Essa lei pode retirar a titularidade do honorário? Essa lei pode tornar ilegítimo o procurador público na defesa desses honorários, na pretensão a esses honorários? Essa lei pode fazer isso? E aí nós voltamos àquela pergunta inicial. Quais os limites da lei? Quais os limites dos limites da lei? E é exatamente este o ponto central de todas as nossas controvérsias sobre honorários, que vamos aqui debater hoje e amanhã alguns deles. Nós temos a lei e temos visto isso pelo Brasil, leis municipais que suprimem os honorários. Não, os honorários não são do procurador. Os honorários pertencem ao município, são verba pública. Ou então dizem, os honorários todos devem ser revertidos a um fundo público, esse fundo tem natureza pública, e este fundo pode até ser vinculado à aplicação na procuradoria, mas não destinado aos procuradores. Vendo que nós temos variedades de lei? Não, essa lei só permite honorários até um certo limite, não é todo, é um percentual, 50%, 70% desses honorários vão para os procuradores, vírgula, mas apenas para aqueles que, mais limitações, ou que exerçam atividade contenciosa, ou que não estejam na titularidade de cargo comissionado, ou que estejam na ativa e não aposentados. Viram como é que nós descortinamos aqui um amplo horizonte de possibilidades de que a lei estadual, federal, estadual, municipal, possa limitar os direitos. E como é que nós vamos discutir os limites desses limites? Até que ponto pode ir uma lei? Nós podemos dizer, é 100%, a interpretação mais favorável a todos nós. Os honorários pertencem 100% aos procuradores e esta verba é deles, privadamente. O que essa lei então vai dispor? Se isso já está dito. O que cabe a ela dizer? Aí nós podemos também pensar em alguns parâmetros. Não, essa lei vai dizer apenas forma de distribuição. Só isso, apenas isso. Vai distribuir igualmente para todo mundo. Essa lei vai distribuir igualmente para todo mundo, mas submeter ao teto constitucional do artigo 37, inciso 11. Viram como é que nós não temos critérios ou critérios gerais para estabelecer os limites desses limites? Nós temos interpretações que vão desde a inconstitucionalidade desse artigo e, normalmente, pelo menos até aqui o que eu já vi, as decisões que vêm de alguns juízes, são decisões ainda pontuais, que declaram
façam aplicação por inconstitucionalidade, mas por um juízo muito mais moral do que jurídico. Eles é imoral que o advogado possa receber muito dinheiro a título de honorários. Mas e o direito? Eu, pelo menos, não vi nenhum aprofundamento dessa análise de inconstitucionalidade para dizer por que é inconstitucional juridicamente, qual é ou que desfaça esse raciocínio de validade normativa e hierarquia de normas da ordem jurídica. Nós podemos, no raciocínio mais favorável, ou na interpretação mais favorável, dizer que os honorários têm natureza privada, e como têm natureza privada, eles não se sujeitam ao teto constitucional. E por uma diferença de natureza. Essa interpretação tem consistência. Nós não recebemos, os honorários não são remuneração, não tem essa natureza, os honorários não têm natureza de subsídio, os honorários têm natureza de verba privada. E são de verba privada porque eles são pagos por pessoas também privadas, e esse pagamento é feito diretamente para os procuradores. Nós não estamos caminhando para essa conclusão? Essa é uma interpretação possível, bastante consistente dentro dessas normas, mas nós temos alguns desdobramentos dela. Se ela é verba privada, então ela não pode ser paga pelo Tesouro. Ou pode? Se for paga pelo Tesouro, ela não pode ter retenção de imposto de renda na fonte. Ou pode? Ela é privada. Ela não se sujeita à repartição das receitas tributárias. E aí, então, vamos seguir. Se não tem retenção de imposto de renda na fonte, ela, então, também, o município não pode reter a parcela do imposto de renda, a que tem direito pela repartição do artigo 158, isso aí nem precisa não, mas 158 da Constituição, o município, então, não é titular desse imposto de renda que retém. Então, e isso aqui vai ser assunto, acho que o Bertino deve falar disso amanhã, né, sobre impactos previdenciários, eu não vou, e tributários. Esses honorários, eles não podem ser base de cálculo para 13º, quaisquer outras vantagens, licenças. E ainda tem um impacto no regime previdenciário. Então, nós estamos sujeitos ao teto previdenciário do regime geral de previdência social, do artigo 201 da Constituição. Então, nós temos duplo regime previdenciário, nós temos o nosso regime previdenciário dos servidores, podemos ter, e temos o regime geral da Previdência para fim de percepção de honorários. Essas respostas é o que? Será que é isso que terá que ser matéria da lei? Não precisa ser matéria da lei, precisa definir a natureza dos honorários com verba privada, isso aí já é decorrência, tudo isso é decorrência dessa implicação. E aí, tem mais desdobramento, por exemplo, a legitimidade. O artigo lá da Lei 8.906 confere a legitimidade ao advogado para executar os honorários. Mas e ao procurador? Aí gera uma controvérsia mesmo. O procurador não é detentor individual dos honorários. Porque se ele é detentor individual dos honorários, ele foge à teoria do órgão. Ele foge à ideia de que o procurador está ali representando um órgão, a procuradoria. E ele, muitas vezes, está afeto a ele, a defesa e a percepção de honorários em causas rentáveis. Então, ele não pode ser destinatário de 10 milhões de honorários, porque ele realmente está na causa tributária, que é muito rentável. Mas ele pode defender, por exemplo, demandas de saúde, porque ele é um pagador de honorários. Nós aqui, todos nós defendemos demandas de saúde, demandas de educação, demandas de responsabilidade civil, que vêm aos montes para todos nós. São demandas deficitárias do ponto de vista de arrecadação. Isso nos leva, por um princípio de isonomia, por pelos princípios que regem o serviço público, os servidores públicos, a entender que os honorários têm propriedade, são da titularidade dos procuradores, da forma coletiva, como órgão. Mas órgão não executa, porque órgão não é pessoa. E nós não temos resposta para essa legitimidade. Vamos imaginar, você na sua causa municipal, que tem lá uns honorários de 10 milhões, você pessoalmente, eu sou fulano de tal, e fulano de tal como tal, estou
pretendendo para mim honorários que hoje equivalem a 10 milhões de reais. Isso é possível, factível? Perfeitamente. Mas com essa legitimidade, que obrigação tem esse servidor, aí sim servidor, procurador, de repasse ou de percepção e distribuição para o coletivo? Esse rateio pertence aos procuradores, mas não de forma individual, nós também temos outro desdobramento disso. Ele é coletivo, então ele pode ser destinado a um fundo. Quem decide isso? Os procuradores. Mas os procuradores, dentro daquela ideia, o coletivo é algo meio de difícil identificação. Quem é esse coletivo que define? Uma associação de procuradores? Um conjunto de procuradores, contando individualmente, até chegar a 100%? E a minoria? É aquela minoria que às vezes pode ter de 45% que acha que não pode instituir o fundo. Os 55% tem legitimidade? Vale a maioria? Viram como é que são questões que eu não tenho resposta? E são questões de difícil resposta? Porque se nós defendemos a 5 minutos, tá? Ajudem a marcar. 5 minutos. Tá ali, tá marcado aqui. No 31 eu tenho que parar de falar, não é? Então nós temos um direito já coartado aí. Já cerceado, porque a legitimidade então não pode ser mais do procurador. Talvez esta seja a destinação da matéria a ser tratada lá naquela lei do parágrafo 19 do artigo 85. Nós podemos instituir fundo, e às vezes o fundo, e às vezes não, muitas vezes a instituição do fundo ela é crucial para a estruturação da Procuradoria. Mas aí, também com muita propriedade, alguns colegas podem dizer, não, mas eu não vou abrir mão, se a verba pertence a mim, vamos dizer, ao corpo de procuradores, não é jurídico que eu conceda parte desse valor que eu tenho direito para estruturar o órgão. Isso é um problema da administração. Isso é uma verba que tem que ser pública, não pode ser privada. Se a verba não é privada, por que eu tenho que abrir mão de uma verba privada para custear a estruturação de serviço público? E eu encerro para dizer que nós estamos aqui a defender percepção de honorários, a desenvolver e construir, e precisamos muito disso, construir uma base teórica sólida, amadurecer essa base teórica, para que não fiquemos, como estamos hoje, suscetíveis a decisões corporativas, a interpretações ditadas por interesses de classe, como temos hoje. Porque é injusto, porque está ganhando mais do que o juiz, porque está ganhando mais que o promotor, então o promotor dá o parecer para que não tenha direito. Isso não é direito. Isso não é discussão jurídica. Nós temos que trazer, cabe a nós, e dentro desse interesse, trazer a discussão e o debate para o direito, para o que é jurídico. Porque hoje nós estamos exatamente nesse pêndulo de insegurança que ora vai para a concessão dos honorários, ora vai para a restrição dele. Nós precisamos construir isso. Nós temos hoje, podemos aqui ter a interpretação consistente de que disso é verba privada, não se submete ao teto como tal, podemos sim extrair daqui, mas sabemos que existem flancos de interpretação diversa disso e precisamos enfrentá-los. Nós não podemos simplesmente assentarmos nas nossas teses como se fossem as nossas verdades. Vamos enfrentar com interpretação jurídica, é o que podemos chamar agora. Mas aí sim, o último ponto que enfrentamos é uma tendência de sucateamento da própria arrecadação. E com isso nós temos que ter os cuidados, além do jurídico, e que dizem respeito a uma luta que é política. É uma luta da Associação Nacional, das associações, das nossas frentes de atuação política. O sucateamento dos honorários e da arrecadação vem por meio de um trabalho desenvolvido aos poucos, de interesses privados em torno da nossa arrecadação tributária. Nós todos vimos acontecer o protesto da dívida que remunera os emolumentos do cartório, com toda aquela natureza híbrida, pública, privada, que tem lá, nebulosa, do artigo 236 da Constituição e lei. Aí nós temos uma resolução do Senado,
antiga já, década passada, que terceiriza essa dívida ativa, que permite que instituições financeiras possam cobrar, exercer a cobrança. Se exercem a cobrança, vão cobrar por isso. Vão estabelecer preço por esse serviço. Essa resolução é uma resolução existente. E ela só não está hoje, vigendo até hoje, porque existe uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que questiona exatamente a constitucionalidade disso, a legitimidade disso. Se avançarmos muito nessa natureza privada, na defesa dessa natureza privada, nós podemos atrair contra nós uma interpretação também da natureza privada, dos interesses privados que terceirizam a dívida ativa. E se terceirizarmos a dívida ativa, os honorários podem até existir como teoria jurídica, mas eles não terão nenhuma representação prática nos nossos ganhos, porque eu não vou dizer remuneração, subsídio, nos nossos ganhos. Então isso demonstra a importância de uma luta que é permanente. Nós precisamos trabalhar pela arrecadação. Nós precisamos trabalhar para que o gestor, esse é plano político, já não estou mais no plano da interpretação jurídica, para que o gestor possa ser um aliado na arrecadação, que por via indireta vai aumentar o valor dos nossos honorários. E isso é um mecanismo complexo. É um mecanismo que envolve gestão, um mecanismo que envolve cadastro, que envolve comunicação entre setores. Nós sabemos que nenhuma estrutura, por menor que seja a estrutura administrativa de uma prefeitura, não é simples estabelecer cobrança. Envolve interesses políticos de municípios que nem cobram IPTU, porque o prefeito nunca mais será um político naquela cidade, desde esses entraves até os entraves de uma grande estrutura que não tem como estabelecer um cadastro atual. Então, nós precisamos fazer toda esta construção na defesa dos honorários sem perder de vista essa dimensão de redução da própria arrecadação. Temos a crise econômica, temos vários pontos econômicos, principalmente, mas vários pontos de interpretação e interesses privados não faltam. Afinal, quanto temos em dívida ativa na União, nos estados, nos municípios, para que os bancos não tenham um pronto interesse em assumir essa parcela? No fundo, eu acho que de nossa parte o que cabe é a defesa, eu não sei se é uma crença ou se é por formação, só cabe a defesa da Constituição. É o que nós temos a fazer. Nós temos um modelo de Constituição. Nós não temos, e todos os nossos juízos morais estão dentro da Constituição e de toda a ordem jurídica que a cerca e que a secunda. E com essas perguntas, dúvidas, eu estou disponível para mais debates, para aprender com vocês. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Cristiano. É importante a gente ver que não existem verdades absolutas, que a gente tem que estar preparado pelos ataques constantes, né? Justos ou injustos, com teses sólidas. Nós temos alguns minutos e eu vou abrir inicialmente para os 3 primeiros inscritos, e se tivermos mais tempo, de acordo com o Eduardo, ele está controlando o horário, ele me avisa e a gente abre mais. O primeiro, Eduardo, já se inscreveu. Só levantar a mão, por favor, que eu anoto. Bom, eu queria, não é nem uma pergunta direta ao Cristiano, eu queria expor uma situação que aconteceu comigo. Não sei se vocês tomaram conhecimento, recentemente um partido político soltou um estudo sobre os privilégios dos servidores públicos. E tinha vários absurdos nesse estudo. Eles falavam que férias era privilégio, que adicional de férias era privilégio, que adicional noturno era privilégio, mas eu não entrei nesse debate, não. A questão era, quando foi se falar de teto, e aí como que eu construí um argumento para poder, eles mesmos que estavam questionando a questão dos honorários, chegassem a uma conclusão. E aí a minha primeira pergunta para eles foi: a regra da constituição do teto é uma regra de recebimento ou de pagamento?
E aí, depois de uma pequena discussão, eles chegaram, não, realmente, é uma regra de pagamento. Quer dizer, ela, quando foi criada a regra do teto, é porque a intenção do legislador era, o ente público ele não pode pagar um valor superior a X para os servidores públicos. E não uma regra de recebimento. Quer dizer, qualquer um que exerce uma função pública não pode receber um valor superior a X. E depois dessa pergunta eu coloquei, por que, né, sendo uma regra de pagamento, e não de recebimento, autoriza, por exemplo, um administrador judicial, um perito judicial, um oficial de cartório a receber valores acima do teto. Ninguém hoje aqui tem dúvida de que um oficial de cartório, né, ele pode receber um valor acima do teto. Por quê? Porque não é o Estado que paga, quem paga é o usuário. Da mesma forma, o perito judicial ele pode falar que a perícia dele custa R$1 milhão e o Estado não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque não é uma regra de recebimento, é uma regra de pagamento. Quem paga os honorários periciais é aquela parte que requereu em juízo a perícia. Então, com esse mesmo entendimento, e aí, né, aproveitando a fala do Cristiano, se quem paga os honorários não é o Estado, se quem paga os honorários é o particular, que numa demanda judicial foi perdedor, então quer dizer, a regra de fundo da obrigação de pagar os honorários, ela é processual, e ela não é uma regra específica de remuneração, como bem falou o Cristiano, não é remuneração nem subsídio, né? Eu fui caminhando para que eles mesmos chegassem à conclusão de que os honorários não se submetiam ao teto. É óbvio que não é uma simplificação, é óbvio, não quero ser dono da verdade, nem dizer que essa explicação simples resolve o problema. Mas é uma forma como hoje, num grupo de pessoas esclarecidas, mas não formadas em direito, eu consegui colocar de forma simples uma explicação em que 10 minutos antes eles estavam convictos que era um absurdo o recebimento de honorário acima do teto, e depois eu já criei, pelo menos eu criei uma dúvida em vários deles. Alguns concordaram e alguns ficaram com dúvida. Então é só mesmo para expor essa questão que a gente deve tentar, numa discussão, e isso acontece diariamente quando a gente discute com pessoas que não entendem do direito, a gente tentar levá-los a conclusões, a mostrar a lógica do sistema jurídico. O sistema jurídico ele tem uma lógica, ele não é uma ciência, né? Ele não é feito de qualquer forma. Então a gente tem que também tentar mostrar de forma simples essas questões que hoje estão muito em voga. Quer dizer, o honorário hoje é o filão da vez. Conseguiram tirar o foco do auxílio moradia e levar o foco para os honorários. Okay. Boa noite, colegas. Quando eu comecei a participar dos encontros da Associação Nacional, nós lá do Rio Grande do Sul ficamos impressionados que parecia que os honorários advocatícios eram a realidade do resto do país, menos lá do Sul. Que o Rio Grande do Sul não havia, antes do CPC, nenhum município que os procuradores recebessem honorários advocatícios. Hoje são vários municípios já que editaram leis. No caso nosso de Caxias do Sul, nós não temos lei municipal, recebemos só com base no CPC. Por enquanto não tivemos problemas ainda. Mas eu queria, o Cristiano fez um levantamento da legislação que trata dos honorários, mas ele também não tratou, Cristiano, mas tu deve já ter analisado, especificamente o parágrafo 19 de 85, que ele diz: outros advogados públicos perceberão honorários sucumbentes, dentro da lei. Então, me parece que na época da discussão, quando conseguiram incluir, foi um acordo para incluir esse parágrafo 19, eles não quiseram colocar uma redação que dissesse que
os honorários são dos advogados públicos. Então a redação ficou diferente, diz que perceberão. Se perceberão, aqui dá para entender que necessariamente tem que receber honorário. Embora seja nos termos da lei, mas perceberão. Então, só não diz aqui que se perceberão todos os honorários sucumbenciais, né, também. Mas eu queria assim fazer mais uma pergunta, se você já chegou a analisar, e nos municípios onde não tem a lei e que os procuradores não percebem os honorários, e esses honorários, eles se transformam em receita pública, ou a parte adversa ela teria que ficar isenta do pagamento? Como que você analisa isso? Obrigado. Floriano, obrigado por suas considerações, mas parece que você complementou e eu concordo com você inteiramente. É isso mesmo, né? Nós temos que desenvolver essa linha, é a linha que eu aqui expus de um modo mais alongado, né? Você sintetizou bem, mas é isso mesmo, né? O entrave disso é o regime jurídico que vincula, é o único contraponto disso, né? O regime jurídico que vincula cada um de nós procuradores ao seu ente pagador como procuradores, né? Que é o regime jurídico único. Pedro, a sua pergunta. O direito está estabelecido. O artigo 85, parágrafo 19, ele contém um direito, estabelece. Quando nós estabelecemos aqui nos termos da lei, quando a lei diz os termos da lei, essa lei não pode suprimir o direito. Então a lei, se a lei não for, vamos imaginar, existe uma omissão legislativa, que é o que acontece, e a lei não existe. O direito continua a existir? Sim, continua a existir. Ele não pode simplesmente ser suprimido, porque a primeira parte, que é a oração principal lá, é que concede. Isso aí, dentro de uma interpretação jurídica, nós estamos falando dos limites da reserva legal. A reserva legal simples, ela existe para compor algumas limitações, sim, possíveis. Por exemplo, nem todos os honorários devem ser percebidos. Pode chegar a uma interpretação dessa? É uma interpretação possível, sim. Por que nós extraímos exclusivamente do artigo, do parágrafo 19, de que os advogados devem receber todos os honorários? Do parágrafo 19 não se extrai. Nós só podemos extrair que todos os honorários são dos advogados por interpretação conjunta daquelas outras disposições, mas não exclusivamente do 19. Nós temos que ter essa interpretação conjunta. Mas definitivamente os honorários devem ser percebidos, sim. E qual é essa medida? Também pode-se, nós podemos criar parâmetros para isso. Vamos imaginar que a lei fala assim, recebe sim, mas só 0,5%. Essa lei é factível? Não, porque a lei, a pretexto de construir, está desfazendo o direito. Era essa. Não sei se teve mais alguma integração da sua parte. Está valendo, Rafael. É a questão orçamentária. O aspecto orçamentário. Cristiano. Alô? Não, a respeito ainda do artigo do 8519, uma questão que sempre é levantada lá na Procuradoria de São Paulo é a seguinte, da gente perceber que o artigo ele é bem claro em falar os honorários de sucumbência. O medo, ele existe no quê? De que, pelo menos lá, a maior parte do nosso honorário, ele não é honorário de sucumbência. Ele advém de inscrição em dívida ativa, refis, né? Então, o medo é de ficar batendo na verba privada, que lá é tratado como pública, enfim, mas então tá bom, honorário de sucumbência. Então, do total que você ganha de honorário, a sucumbência é 5%, sei lá. E eu já tentei procurar alguma coisa falando sobre isso, sobre essa questão de honorário de sucumbência, a respeito de sucumbência, e eu não achei ninguém se debruçando sobre isso, né? Só sobre nos termos da lei, que lei seria OAB, seria a lei local, se poderia ter limitação no valor, etc. Mas essa análise de honorário de sucumbência
não achei nada, nem jurisprudência, nem doutrina que se debruçasse sobre isso. Então, eu queria saber se você, que estudou bastante, ou alguém, sabe se existe alguma coisa a respeito disso. Porque é o medo, né? Eu não sei, eu acho que a maioria dos colegas também acaba percebendo honorário muito mais em razão de inscrição em dívida, protesto e refis, né? Que na verdade lá é o grosso do honorário. Se a gente for ganhar o honorário de sucumbência, a gente vai ficar quilômetros do teto. Essa interpretação mostra exatamente que o parágrafo 19 não nos basta. Não nos basta. Se lá está dizendo que os honorários de sucumbência pertencerão, vamos ver se projetar aqui para todo mundo ter clareza, se são os honorários de sucumbência, realmente estaria restrito aos honorários de sucumbência. E aí nós temos que nos socorrer daquela disposição lá da Lei 8.906, que trata dos acordos. Nenhum acordo, não tem essa disposição? Nenhum acordo feito entre os particulares, entre os clientes, entre as partes, vamos generalizar para as partes judiciais, mas nem sempre serão partes, entre as pessoas interessadas. Podem prejudicar o direito dos advogados que patrocinam. E temos que ter essa interpretação conjunta, porque realmente o artigo 85, parágrafo 19, não nos basta. Talvez a única vitória que obtivemos foi a disposição explícita no Código de Processo Civil do que já existia, inclusive para os advogados públicos, quando o Estatuto da Advocacia iguala um e outro. Mas imagino que para essa solução, sim, temos que nos socorrer do Estatuto da Advocacia com proteção. Nada além disso. Não tem nada ainda falando sobre, especificamente, essa titularidade. Ao parágrafo 19, os advogados públicos perceberão o honorário de sucumbência. E nem todos. O Pedro aqui se referiu bem. Nem todos perceberão honorário de sucumbência. Nem todos. Poderia haver uma lei limitando, inclusive, casuística. Bom, partindo aí até da palestra, colocando que os honorários pertencem aos procuradores, partindo dessa premissa, né? Os honorários são dos procuradores. Os honorários eles são dos procuradores de forma individual ou de forma coletiva? Na palestra, colocando nessa linha que o Cristiano até colocou inicialmente, me parece que seria de forma coletiva, né? Os honorários não seriam, o procurador ele não fica, a gente não pode admitir na advocacia pública que fique determinado processo do procurador, que é esse tem honorários, esse não tem, então tem que ter um rateio igual para todos. Então, se ele pertence de forma coletiva, aí eu entro no tempo da palestra dentro do teto. Será que o próprio corpo de procuradores não pode decidir ele mesmo por aplicar o teto? Porque os honorários pertencem ao corpo de procuradores. E se o próprio corpo de procuradores entender que é mais benéfico para a categoria, para dar que seja uma saúde financeira, uma rentabilidade maior durante o tempo, o próprio corpo de procuradores, ele não poderia impor o limite sobre o teto? Não, se a natureza dos honorários é privada, todo mundo pode dispor de seu patrimônio, dispor de recebimento. Se eu quero receber menos do que me pagam, é uma disposição de vontade perfeitamente factível. A questão é disciplinar o sobreteto, né, que também cabe a eles, é esse sobreteto. Tá? Então, vamos impor um teto. E esse teto, vamos criar um fundo? Perfeitamente. Dentro de uma premissa de que os honorários sejam privados. Se forem verba privada, você pode criar um teto, esse teto tem que ser qual? O teto que você estabelecer, R$1.000, 10 mil, 100 mil. E o que superar o teto vai retornar em forma de benefícios para a categoria, em forma... Eu acho que essa natureza privada dá uma liberdade, sim, de o corpo dos procuradores renunciar à parcela disso. Porque pode beneficiar, sim, assim como eu entendo que
o corpo de procuradores pode destinar a um fundo. É um fundo, vai criar um fundo. Esse fundo aí terá natureza privada. Para estruturação e aplicação no próprio aperfeiçoamento profissional, sim. É uma deliberação coletiva, perfeitamente possível. Ele está abrindo mão de parte da receita, 10%, 15%, para que isso seja destinado a um fundo. Embora essa interpretação seja ainda em construção, né? Ela esperaria debates, eleições. Colegas, eu vim principalmente para esse evento porque eu estou assim, lotada de dúvidas e com pouquíssimas certezas. Rodrigo Brandão, na palestra que ele fez... Compartilhamos com vocês as pouquíssimas certezas e também as muitas dúvidas. Só eu e mais alguns aqui compartilhamos. Por isso que eu vim aqui, só tem fera. E o Rodrigo Brandão, na palestra que ele fez lá em Vitória, ele chamou os honorários de verba híbrida. E ele não conseguiu explicar muito bem o que é uma verba híbrida. Mas, de fato, é uma verba que a gente recebe em virtude do cargo. Só que a gente só recebe porque somos advogados. E eu gostaria que a gente lembrasse que a verba decorre de sermos advogados e é uma verba alimentícia, certo? Então eu fico muito preocupada quando eu começo a achar possível que seja apenas parte dela, seja minha. Então eu desejo que a gente consiga construir aqui nesse nosso evento um entendimento de que esse conceito fixado no Estatuto da OAB, de que a verba é do advogado, seja considerado como uma cláusula pétrea, proibido qualquer interpretação tendente a aboli-la. Porque me incomodou muito, tipo assim, quanto que é meu? É 80%? É 70%? É 50%? É 20%? É 5%? Porque se eu entender que a parte é minha, quem vai definir qual é a minha parte? Então eu acho que nós temos que nos apropriar da nossa qualidade de advogado, sim, e a verba é do advogado. Aquela lei, qual é a lei? Na minha avaliação, é a lei que vai resolver a teoria do órgão. A verba é do procurador, enquanto quem tem competência privativa para representar. E aí, a lei vai dizer como isso vai ser distribuído. Então, a minha interpretação, mas eu tenho mais dúvidas do que certeza, não quero impor minha vontade, mas eu acho que seria mais interessante, enquanto categoria, a gente pensar que aquela lei regulamentadora, os limites dela são fixados pela lei anterior. Eu já tenho uma premissa, é do advogado. Quando teve aquela luta de Niterói, que reconheceu legal pagar metade dos honorários para os procuradores, eu fiquei sabendo por que a ADIM não disse que era ilegal pagar a outra metade para a procuradoria, se a verba é do procurador. Então, eu acho que a gente tem que entender qual é o limite. Para mim, isso é cláusula pétrea. Eu não posso querer nada tendente a abolir, porque não vai haver limite para essa abolição. Agora, eu entendo também que, como é verba nossa, podemos nós deliberar a criação de um fundo para aparelhamento da procuradoria, mas quem vai gerir esse fundo somos nós, porque a verba é nossa. Mas isso não está fechado, mas eu queria que a gente pensasse que quando a gente deixa parte não ser nossa, quem vai definir qual vai ser essa parte? Sim, mas parece que caminhamos no mesmo sentido. Quando eu afirmei que podemos dispor de parte da verba dos honorários, é por deliberação privada, dentro da premissa de que seja privada a verba. Se ela é privada, se ela é do advogado, a lei não pode suprimir nem a titularidade, nem a legitimidade do corpo de procuradores. Mas também não pode vedar a disposição de vontade, é verba privada, privado vontade, de vontade que disponha sobre um fundo, sobre uma outra destinação. É nesse sentido. E essa é uma diferenciação, te agradeço até, uma diferenciação importantíssima. E quem pode limitar, se é verba privada, a lei. Se é verba privada, à vontade. Né? Se é verba privada, à vontade.
colega, nós temos 5 minutos e tem os últimos 2 inscritos. O Bertinho, se conseguir chegar nos 5 minutos, eu passo. Tem um colega aqui. Ele tem uma. Bertino, foi cortado sua palavra, não sou eu. Não. Engraçada a palavra do Bertino. Não, pessoal, é rápido. Oi, é Guilherme da Procuradoria de Maceió. É rápido, é que a colega falou, né? Do medo dela, né? Questão que arrecada mais pelo refis ou pela dívida ativa, né? É uma sugestão que a gente fez lá em Maceió, foi positivar no Código Tributário Municipal. Que uma vez inscrito, dívida ativa, né? Com a possibilidade de protesto, já arrecada os 10% de honorários. E toda a lei do prefis vem prevendo, né? Lá a gente tinha isso aí, a gente não pegava, a gente só pegava quando tinha refis, que a lei do refis previa, né? Aí quando veio o CTM, agora o último CTM, né, a última versão foi em agosto, a gente positivou e aí a gente está mais tranquilo, né, nessa questão. Acho que seria, né, uma proposta de... É porque foi uma questão que a gente interpretou o seguinte: o CPC, ele não é o Estatuto Geral da Advocacia Pública. Então, na parte que ele fala, ele está certo, a gente interpretou que ele está certo quando ele diz que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado público e não os outros honorários, como, por exemplo, depois de prefis. Por quê? Porque o CPC trata de processo. Então, seria realmente ele se restringe ao que ele deve se restringir mesmo. Por isso que a gente, seguindo essa lógica, a gente resolveu colocar no CTM e em toda a lei de prefis, em toda a lei de protesto, a gente sempre resguarda os 10% de honorários e isso não tem gerado nenhum problema para a gente lá em Maceió. Assim, e a nossa própria lei, a nossa lei orgânica também traz isso. Agora o último colega aqui. Que... Não, e depois A premissa é de que essa verba é privada. Como é que eu posso aceitar que a lei municipal, nos termos da lei, que a lei municipal disponha sobre uma verba privada? O município não tem competência para dispor sobre recurso privado, não é verdade? E o que é pior, estaria contrariando, estaria disciplinando matéria processual. Ele também não tem competência para contrariar o Estatuto da Advocacia. É uma dúvida, né? Mais alguém que faça um comentário geral no final, se me permite? Mais alguém, Bertino? Seria útil. Mas eu respondo tudo amanhã, 8h30 mesmo. Pena que eu vou assistir, Bertino. Mas não precisa antecipar a palestra toda hoje, não. Talvez você me pergunta, você me responde. Só botei eu mesmo, você me Então, podemos. Eu penso que a questão seria solucionada com base no direito positivo. Você tem o direito material, que é do advogado, direito subjetivo, que é do advogado público, de natureza privada, não submeteria ao teto, e a questão dessa lei local seria meramente para regulamentá-la como seria distribuído essa verba entre aqueles que são da carreira. Eu acho que a coisa está muito simples, assim. Não sou eu dono da verdade também, mas é uma questão de direito positivo, né? O direito material está lá, é dos advogados, simples. E a lei aí, quando o Código de Processo Civil fala lei, pensou que é a lei local que regulamenta a sua distribuição meramente. Minha pergunta é porque a nossa surrupiou a metade dos honorários e o que é pior, estabeleceu até agora. Se a verba é privada, a lei não pode suprimir. Mas ao mesmo tempo, um contraponto a isso. Essa lei pode disciplinar o regime do servidor, o regime jurídico de direito público ao qual os procuradores, nós todos, advogados públicos, se submetem. E esta lei, eu acho que ela tem por objetivo exatamente esta disciplina. Por exemplo, para desfazer o nó de que a legitimidade não é individual, ela é coletiva.
Ele não pode, o que a lei não pode fazer é suprimir o direito. Sim, a linha do que o colega defendeu ali me parece bastante assertiva. Por que nós precisamos defender que a lei possa apenas disciplinar a distribuição, a forma de rateio? Vamos incluir comissionados, aposentados em que medida, novatos em que medida? Podemos a lei estabelecer alguns parâmetros para isso? Sim, mas volto a dizer o que eu disse antes, a lei não pode suprimir o direito. Agora, aí chegar ao extremo de dizer não podemos ter lei nenhuma, poderíamos até avançar nisso. Mas agora, a lei processual, dentro da sua competência disciplinar honorários, legítimo, dentro da competência dela. No que não é competência do Código de Processo Civil, ela remeteu para outra lei, que é para a lei do ente competente para disciplinar o regramento dos seus servidores. Agora, esse limite, na realidade, só caso a caso. Como o problema dos municípios é que são, em tese, 5.500 e algumas leis possíveis. Cada uma com uma realidade diferente. E cada uma falando de uma situação diferente. Nós temos hoje ainda 2/3 de municípios do Brasil sem procuradorias estruturadas e concursadas. É muito fácil falar dessas leis quando nós estamos falando de 26 estados. Quando nós estamos falando da União, que já tem a lei 13.327, disciplinou para a União. É uma lei só, se houver questionamento, é só sobre ela. Agora, para a realidade de cada município, enfrentando as mais diversas e mais absurdas realidades também, aí sim é que os abusos acontecem. E nós precisamos construir essa solidez de interpretação exatamente para isso, para fazer frente a essa variada situação de irregularidades, abusos que vão acontecendo e vão acontecer ainda pelos próximos meses e anos. Queridos, muito obrigada. Vamos encerrar essa primeira palestra. Obrigada, doutor Cristiano, doutora Anne. Lembrando que quem ainda não conectou no Wi-Fi do evento pode pegar a senha dos cartazinhos que estão na parede. E passamos então a